Porque o problema não é morrer, o problema é morrer sem ter vivido. O que me deixou mais puta era uma pergunta que eu não conseguia, básica para mim naquela época, eu não conseguia responder, que era o que eu gostava de fazer. Quando eu falo que eu sou workaholic em recuperação, eu digo porque eu fui percebendo ao longo da minha própria história que este lugar de superpotência no trabalho significava que o resto era muito empobrecido. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais sobre vida, saúde, paternidade e negócios. E hoje a gente vai receber uma convidada aqui, é a primeira mulher que está sentando nessa cadeira para bater um papo comigo e sem dúvida nenhuma a gente vai aprender muito, eu principalmente vou aprender muito com ela, eu arrisco dizer que vai ser tipo quase uma sessão de terapia particular. Então eu convido você a ficar até o final e de largada já curte o podcast, segue o podcast se você estiver pelo Spotify e manda lá no grupo da família também que esse vai ser do caramba. Bom, vamos falar dela, né? Vamos direto ao ponto. Ela é a filha da Cida e do Jaime. Ela é irmã da Thaís e tia dos adolescentes Henrique e Vinícius. Um deles, inclusive, já foi estagiário dela. Ela talvez conte essa história ou não. Ela trabalha com psicanálise e faz atendimento clínico para crianças, adolescentes e adultos. Ela trabalha também com adoecimento psíquico e psicossomático. Ela vai falar mais sobre isso aqui. E ela é especialista em clínica social preventiva e psicodinâmica. A Vera, minha terapeuta, vai ficar super feliz de eu estar tendo essa conversa com ela aqui. Psicodinâmica do trabalho, bem-estar psíquico e saúde mental para as empresas e instituições. Eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho mais aqui. Ela também é corredora, ela também entrou para esse mundo da corrida. Acredito que não faz muito tempo. Vamos ver se ela tem alguma história boa para contar. Seja muito bem-vinda, Denise Santos. Prazer te ter aqui. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Contar histórias e trocar ideias é sempre bom. Então, é muito prazeroso estar aqui contigo hoje. Muito bom, muito bom. E quando a gente estava conversando um pouco antes de estar aqui, olhando ali para o bate-papo que a gente estava tendo e tal, o que a gente pode abordar, me veio muita memória da pós-graduação que eu fiz de psicologia positiva, né? Ciência do bem-estar, autorrealização. Eu falei, cara, como que esse tema ainda é tão presente hoje, não só nas empresas que estão olhando para a saúde mental, mas também na nossa vida pessoal, né? E uma primeira pergunta para ti, com toda essa tua experiência, as especializações, o teu dia a dia ali de clínica mesmo, como que você enxerga essa analogia do nome do podcast, do Tarja Preta São Silvestre? O que vem na tua cabeça como profissional? Primeiro que, apesar dos extremos, então, de um lado eu tenho o Tarja Preta e do outro lado... no extremo oposto, eu tenho a São Silvestre. Sim. Apesar disso, o caminho não é tão linear quanto muitas vezes a gente acredita que é. Então, o caminho do autodesenvolvimento, do conhecer a ti mesmo, não é um caminho, muitas vezes, de recompensa somente, sem os desafios ou obstáculos ou as renúncias que o caminho vai te proporcionar. Total. Então, os extremos parece que é uma linha linear, um caminho, um percurso linear, quando, na verdade, tem muito perrengue, muita renúncia, muita transformação nesses extremos. E é um contínuo, né? Sim. É uma coisa... eu não digo que é milimétrico essa mudança, mas ela é devagar, no dia a dia mesmo. E é uma coisa interessante, porque você falou que eu me tornei corredora. Na verdade, eu estou naquele pelotão que é o corre e para, né? Boa. É o pelotão corre
para. E tem outro pelotão? Não sabia, porque eu tô ainda nesse que corre e para de vez em quando também. Tem os corredores que ficam na frente, tem os medianos que já conseguem correr com o coração na boca, Tá bom. e tem os retardatários que eu me nomeio, inclusive, que é o corre para. Entendi. Os que ficam no último. Que Tem até uma hashtag, dá pra fazer até uma hashtag aí, né? Corre para. Que é pra não atrapalhar quem corre de verdade, Entendi. né? Então, E você vai no meio ou você vai nas pontas, assim, da rua, quando tá correndo na marginal, por exemplo? Onde você fica? eu fico atrás. Tá. Mas você fica assim mais para direita, no cantinho, aquele igual o carro que vai devagarzinho, ou você já vai no meio e fala, eu sou corredora também, tô aqui. Não, você sabe que a primeira corrida que eu fiz, eu ganhei da minha nutricionista. Tá. A inscrição. Ela é uma mulher que, além de correr muito, ela gosta da musculação. Tá. E ela é vegana. Tá. Então, eu estava nesse movimento de deixar de comer carne e eu procurei uma nutricionista que minimamente ia conhecer a rotina de alguém que não gostaria mais de comer proteína, né? Então, conheci e venho fazendo esse plano alimentar e aí eu fui acompanhando a rotina dela. E ela fez a meia maratona de Porto Alegre recentemente e ela estava com alguns convites e ela deu. Aí eu peguei um para mim, para uma outra amiga e fui no Vila Lobos, que não é um lugar muito bom para correr, porque ele é muito estreito. Tá. Dentro do parque mesmo, concordo. Ele é muito estreitinho. E era uma corrida só de mulheres, tinham umas 2.500 mulheres correndo. Que legal. E as corredoras de verdade começaram a ficar nervosas, porque elas não conseguiam correr. Tá. Então elas ficavam gritando, sai da frente, deixa a esquerda livre. Ô, louco. É. Ô, louco. Deixa a esquerda livre. Então eu aprendi ali na minha primeira corrida que quem tá no pelotão corre para, tem que ficar no cantinho. Pô, eu só não concordo com essa de corredora de verdade, né? Porque elas começaram no pelotão corre para também. Isso. Eu já falei aqui, inclusive, em outro episódio, que até o Bolt lá, né, que ganhou medalha e tudo mais, todo mundo começou do zero. Ninguém começa correndo do pelotão de elite ou correndo 21, 42 e tudo mais. Então, como eu te falei, eu ainda tô nesse corre-para. Quando eu tô na maratona, então, às vezes, do 30 para frente é mais para e corre do que outra coisa. Então vamos deixar isso de verdade entre aspas. Vamos não. Corredora é corredora. Tá lá, tá com a inscrição, vamos pra cima, mano. Não tem essa não. E é isso, liga o farol alto, né? Logo você vai estar nesse pelotão da esquerda e não vai demorar muito, não. Com essa tua energia, com essa risada que contagia todo mundo, como é que não vai? Vamos lá, por enquanto eu tô indo para isso também, para me divertir. Assim, eu encontrei no esporte recentemente, e eu tô te falando recente porque a gente estava conversando nos bastidores. Sim. Eu, até pouco tempo atrás, pensei que ser sedentária era estilo de vida. Ô, louco. Fala mais disso aí. O que é um estilo de vida de um sedentário? Boêmio. Boêmio. Eu, desde criança, eu sou das ciências sociais. Tá. Já sabia que ia para humanas. Tá. Sempre fui comunicativa. Eu sou elo conector de relações. Boa. Então, eu vou lá, conecto um com o outro. E eu sempre fui assim. Eu era líder de grêmio, assim, no primeiro e no segundo ano. Presidente de... Como é que é? Representante de turma. Representante de turma na faculdade. Então, assim, o meu negócio são elos, relações e pessoas. E aí, por isso... Claro que eu estou usando isso como muleta, muitas vezes já usei. Era muito interessante, era muito mais interessante estar numa mesa de bar, conversando, bebendo cerveja, trocando ideia, do que, de fato, estar renunciando a este lugar para cuidar do corpo, por exemplo. E eu sempre fui uma pessoa que tinha muito mais facilidade em coisas da mente do que coisas físicas.
Então, comecei a escrever muito cedo. Então, apesar da extroversão, tinha também momentos de um mundo meio paralelo, assim, de ficar escrevendo. Mais reclusa, tal. Mais reclusa, meio... assim, meio anos 40, poeta, aquela... poeta boêmio, assim, Entendi. era assim que eu imaginava a minha vida. Legal. E então eu falei, não tem espaço para dedicar tempo, energia e libido pro corpo, porque o meu tesão tá em outro lugar. E o ambiente também, né? Você provavelmente convivia com a galera que era muito mais boêmia do que do esporte. Então, o estímulo também é quase... Já não tem tudo isso que você está trazendo. E não tem estímulo, não tem exemplo ali convivendo contigo. Como é que vai rolar? Exatamente. E se a gente for pensar inconscientemente, que é a forma que eu também olho muito o mundo... cada um usa o que pode, o que conhece, o que consegue como tampão. E esse social e tudo que tinha nele era também um grande tamponamento para mim. E quando isso diminuiu ou perdeu força, peso, valor, eu tive que encontrar outros prazeres. Então, hoje, eu falo para os meus amigos, putz, bebida não me faz mais bem. Aí meus amigos que são crossfiteiros, tal, falam, mas nunca fez, mas agora eu tenho consciência, essa é a diferença. Veio para a superfície, né? Exato. Tá na superfície agora. Agora não tem. Tem uma frase que uma vez eu ouvi, de um cara do digital, acho que foi do Érico Rocha, que ela significa, assim, faz muito sentido para mim, que é o seguinte: uma vez que você vê, você não consegue mais desver. E aí é um pouco disso que você está trazendo. Pô, eu sabia, mas não era consciente, não estava na superfície. Então, uma vez que você vê, você não consegue mais desver. Eu falei, cara, é muito forte, tem muito significado, né? E conecta super com os papos que a gente tem de terapia, de autoconhecimento e tudo mais, porque é isso. O iceberg ali saiu, a ponta tá lá, cara. Você só não bate, você só bate nele se você quiser, né? Porque ele tá ali. Sim. E pensar no caminho que não é linear, o caminho terapêutico é justamente esse de você ressignificar, trazer para a consciência aquilo que é inconsciente. E, mais do que enxergar essa transformação, eu acredito que falta para algumas pessoas não se penalizar quando o negócio não tá tão bom. Porque se o caminho não é linear, e se aquilo que eu vi eu não vou desver, significa que aquilo que é novo é meu. Eu introjetei aquela mudança. Se é meu, ninguém tira, está introjetado, se eu, de repente, decair, beleza, começa de novo. Eu estou falando isso porque a minha acompanhante de caminhada, de corrida, ela tá muito chateada porque ela parou de treinar. Tá. Ela, putz, eu tô sem ânimo, tô sem motivação, preciso comprar uma corrida para continuar a treinar. Uhum. Eu falei assim, mas aquilo que você conquistou não vai mudar, é seu. Sem dúvida. Você não é mais a mesma sedentária do início do processo. Sim. Então, retoma. Você não está no nível 0 mais. Você pode ter parado no 5 e precisar voltar ao 3, mas isso não é demérito. Então, às vezes, isso acontece muito no processo terapêutico também, porque esse processo de trazer o que é inconsciente para a consciência não é de uma hora para outra. Às vezes você vai meses, aí você fica repetindo. Aí a angústia de repetir e de ouvir aquilo que você está falando, às vezes a pessoa fala assim, mas eu só venho aqui para isso. Aí você fala, que bom, né? Que bom que você está vindo, né? Porque toda vez que você conta de um jeito diferente. Sim. Até chegar um momento que, de repente, você vai perceber que a tua história tem uma outra perspectiva. Total. E mesmo que aquilo pareça
que é um retrocesso, nunca é, porque aquilo que você viu não poderá ser desvisto. Sem dúvida. E um ponto que você trouxe dessa tua colega, toda vez que a gente recomeça da onde a gente teoricamente parou. Então, o que a gente já conquistou, a gente não vai perder. Ah, mas eu vou perder o condicionamento físico. Tudo bem, mas a tua memória muscular, eu estou te falando isso porque toda vez que eu termino uma maratona, por exemplo, é uma preparação de no mínimo 3, 4, 5 meses. É uma corrida ali de pelo menos, em média, umas 4 horas. Depois que eu termino, eu fico destreinado. O condicionamento físico ele pode mudar. Mas assim que eu volto, a memória muscular, o meu inconsciente, o que aquela maratona, por exemplo, aquele ciclo de treinamento me trouxe de bom, isso volta no corpo, volta na mente, volta nos relacionamentos. Você começa a ter o resultado no final da endorfina que a gente estava falando nos bastidores, que muitas vezes traz um efeito muito mais, não diria alegre, mas talvez alegre, mas até muito mais intenso que a gente estava conversando do que um porre, né? Que depois vai vir aí uma ressaca que vai muito mais tirar nosso movimento, ou tirar, enfim, nosso cognitivo e tudo mais. A corrida tem essa oportunidade de trazer esse high sem ser com uma baita de uma ressaca. Pode dar uma dor muscular, isso sem dúvida nenhuma, mas não influenciando aí nas nossas tomadas de decisões, por exemplo. E tem um ponto que eu queria trazer para ti. Eu lembro que eu estava numa conversa e a gente estava explorando muito a questão da cura pela corrida. Já que a gente entrou nesse tema de corrida, o que essa frase representa para ti? Você acredita nisso? Que através do esporte a gente pode ter parte dessa cura quando a gente está olhando para esses desafios mais de saúde mental, de depressão? Como que é isso, a cura pela corrida? O que soa para ti? Olha, antes de chegar de fato na corrida, eu sempre fui muito de caminhar. E aí eu fui perceber, como eu era uma sedentária de carteirinha, eu fui perceber que aquele momento em que eu ficava lá 2, 3 horas caminhando, eu sempre caminhei muito. O dia que eu caminho menos é 6 quilômetros, andando na rua. Aí eu fui percebendo que este ato de caminhar, para mim, era meditativo. Boa. E era uma forma de aterrar também. Porque como eu atendo, meu trabalho é escutar histórias, de alguma forma eu preciso aterrar, liberar aquilo, para que eu, inclusive, consiga ter um nível de qualidade destes vínculos. Então, eu fui percebendo que aquilo, para mim, era um estado de presença tão importante e era uma válvula de escape que, a princípio, eu reconhecia que era só para a mente. Tá. Só depois que eu fui perceber que, de forma secundária, era por corpo também. Então, quando você fala de a cura pela corrida, eu percebo que algumas pessoas têm essa dialética também, de estar centrado em si, de uma coisa que é muito difícil hoje na nossa contemporaneidade, na dinâmica da nossa cultura, é estar no tempo presente. Então, eu já vi e eu já tenho relatos, inclusive, de que enquanto a pessoa está no esporte, no tempo presente, não tem ansiedade. Olha só que interessante. Porque não tem espaço para, de fato, você pensar em algo que nem aconteceu ou preocupar-se. Porque você precisa estar ali, focado. Ou tentando melhorar teu pace, ou melhorar tua performance, ou não se lesionar. Sim. Então, eu também percebo e eu percebo cada vez mais, inclusive, que essa junção mente-corpo, elas estão mais conectadas, sempre estiveram, claro, mas hoje a gente consegue perceber, reconhecer e aceitar melhor. Boa.
E hoje, até com a questão da tecnologia e rede social, tem todo o desafio de muito volume de dados e tal, mas muita coisa também veio para a superfície em relação a isso. Hoje, graças a esse avanço tecnológico, a gente também consegue ter acesso muito mais rápido e a esse tipo de conscientização do tipo, pô, tem muito conteúdo interessante também, conteúdo bom em relação a isso. E ao mesmo tempo que tem muito volume, a gente começa a consumir de forma, às vezes, exagerada, isso também levanta um alerta do tipo, opa, eu sei que eu estou ali, estou exagerando, então, ao mesmo tempo que pode estar sendo um exagero, também é uma forma da gente ver, pô, eu já vi que eu estou exagerando, agora o que eu faço para lidar com isso? Eu vou precisar, muitas vezes, muitas não, na maioria, e eu acho que não tem outro caminho, na verdade, até falo isso bastante no livro, é pedir ajuda. E aí entra muito no teu trabalho também. Eu tenho algumas conversas, e principalmente com alguns amigos, hoje menos, mas com alguns amigos homens, que o quão ainda é desafiador para nós, homens, aceitar que tá tudo bem fazer terapia, que pelo contrário, a gente vai ter muito benefício disso, hoje menos, mas ainda tem muito tabu em relação a isso, ainda tem um certo preconceito, e eu costumo dizer que eu cancelo até o Netflix, mas a terapia tá lá. Porque a terapia é uma ferramenta, na minha visão, de me ajudar a me conhecer melhor, de melhorar meus relacionamentos. Ah, mas lá na terapia falam o que você tem que fazer? Não, pelo contrário. Só vem pergunta. E muitas vezes as melhores perguntas são aquelas que a gente ainda não tem a resposta de cara. Porque, opa, se me fez pensar, é porque tem alguma coisa aí. E aí são sessões e sessões, são meses e meses, anos e anos. E às vezes eu converso com a minha psicóloga e a gente entra em alguma linha de trabalhar pai e mãe e tal, né? E a principal frase que eu escuto é, cara, pai e mãe a gente vai continuar trabalhando para o resto da vida, que são as nossas referências, os nossos exemplos, o que a gente modela muito, principalmente ali vindo da infância, né? A gente estava falando um pouquinho disso nos bastidores. Legal. Hoje você trabalha nessa linha de saúde mental, tal, mas eu lembro de uma conversa nossa que você também já trabalhou no mundo corporativo. Sim. E aí eu lembro de uma frase que eu falei, cara, eu preciso trazer essa frase aqui que ela colocou nas nossas mensagens, que é uma workaholic em recuperação. Pois é. O que significa essa frase? Só para contextualizar, então eu fui CLT, tive um trabalho formal através do vínculo, né, da CLT até 2019. Então, um pouco antes da pandemia, na verdade foi em novembro de 19, eu tomei a decisão, foi um combinado que eu fiz com a empresa que eu estava. Então, ao longo de 2019, eu fui me desligando das minhas atividades, eu que escolhi minha substituta, aquela coisa toda, e saí definitivamente do mundo corporativo. E eu tenho um tesão muito grande pelo trabalho. E não só o trabalho em si, aquele formal das empresas, que é aquela coisa grande que muitas pessoas fantasiam ou tem o ideal, mas é o fato de fazer, de contribuir, de ser útil. Boa. Então, como eu sempre fui esse ser meio gregário, né, meio... Defina gregário, porque aqui a gente às vezes tem um desafio de você fala muito bonito e eu ainda preciso estudar mais um pouco para ter uma conversa contigo. Isso, um ser nesse nível. Relacional, boa. Que faz relação, né? Eu fui por muito tempo assistente executiva, então trabalhava com diretoria. Uma rotina bem tranquila, assim, Nossa, imagina. super. Super tranquila. Super. Agendamento de voo, assim, nem de ver Nossa, tranquilo, assim, né? O cara ligando às 6 horas da manhã na Alemanha. Ai, deu errado meu hotel. Essas coisas. Era uma adrenalina muito interessante. Maior que da corrida? No final, assim? Ou durante, o flow ali? É que o trabalho de um assistente, eu acho que ele vem em microdoses. Microdoses. Então, na corrida é intenso, é um pico,
E aí você tem a sensação de, putz, acabou. É como você organizar um evento. Boa. Eu sempre falo que evento bom é evento quando acaba. É igual o treino da musculação. O melhor exercício é aquele que é o último. Boa. Que aí você fala, putz, entreguei, acabou. Essa é a adrenalina da corrida. O trabalho de um assistente é meio de sobreaviso. Porque você está preparada o tempo todo para qualquer merda que acontecer. Isso gera uma tensão, imagino eu, que você fala, meu, você não desliga, né? Isso, então você fica numa tensão que é viciante também. Sim. Porque conforme você vai dando conta, os desafios só vão aumentando, porque as empresas também são interessantes nesse nível. Sim. Se você é boa, ele espera que você seja melhor. Sim. Se você é a melhor, você tem que ser a melhor de todas as assistentes. Que a empresa sempre vai cobrar aquilo, sempre vai esticar um pouco mais a corda. E eu gostei, né? Peguei gosto por aquilo, né? Eu tinha 21 anos, já estava na Johnson & Johnson falando com o VP de finanças. Organizando evento que naquela época, em 2004, custava 750 mil reais. É loucura. Estava negociando a contratação da Ivete Sangalo para a convenção do final do ano, com 21 anos. Então, eu gostava disso. E gera-se um status, também um estilo de vida, né? Conecta super com aquela questão que você trouxe, imagino eu, da vida mais boêmia e tal. Isso, de eventos, do staff, quando você vai pensar numa transição de carreira, não é a parte concreta mais difícil de perder, de renunciar, mas é tudo que vem por trás, é o subjetivo da coisa. Então, é um sobrenome corporativo, é o status que aquele cargo, aquela cadeira tem. Então, eu sempre gostei muito disso, e isso me dava um lugar de superpotência. Na minha área, a gente fala que é supremacia do ego, vamos dizer assim. Então, me dava um lugar de empoderamento mesmo. Eu odeio essa palavra, mas vamos usar aqui para ficar fácil para a audiência entender. Me dava um lugar de assim, putz, tudo que me derem eu vou conseguir fazer. E eu era esse tipo de pessoa. Me davam os desafios mais cabeludos, eu ia lá e desenrolava. E aí os desafios só iam aumentando. E aí, quando eu falo que eu sou workaholic em recuperação, eu digo porque eu fui percebendo ao longo da minha própria história que este lugar de superpotência no trabalho significava que o resto era muito empobrecido. Entendi. Então, é como se fosse um dependente químico mesmo. Sim. Você exerce muita libido para uma determinada coisa e o resto é tudo cagado. Então, as minhas relações afetivas eram uma merda, as minhas relações de amizade eram todas ali, naquele mesmo círculo de pessoas que viviam a mesma realidade que eu. Então, era todo mundo que trabalhava 14, 16 horas no dia. Não tinha quase momentos de relaxamento, porque eu não podia deixar o celular a perder de vista. E nem sabia relaxar, né? Às vezes, porque era essa rotina. Só um comentário, assim, eu me lembro que quando eu fui mergulhar mais há uns bons anos nessa questão de autoconhecimento, o que me deixou mais puta era uma pergunta que eu não conseguia, básica para mim naquela época, eu não conseguia responder, que era o que eu gostava de fazer. Só vinha a resposta trabalho. Trabalhar. Eu falei, mano, não é possível, velho. Trabalhar? Porque, na verdade, eu queria responder aquela pergunta naquela altura da minha vida, isso há uns 7 anos atrás, muito mais para gerar mais resultado, inclusive no trabalho. Porque eu ouvia todos os especialistas de empreendedorismo, de negócios, tal, de sucesso, falando assim, porra, descobre o que você gosta de fazer, que você não vai precisar trabalhar nunca mais. E aí, quando eu me faço a pergunta, o que eu gosto de fazer, vem a resposta trabalho. Eu falei, porra. E aí eu falo até, vou bem no detalhe desse ponto no livro, e mesmo se eu quisesse relaxar, a segunda pergunta, aí eu entrei numa lista de desejos, né? O que eu queria? E uma delas era encontrar um hobby. Porque o meu hobby, olha que louco, né? Até aquele momento, o meu hobby, eu ia responder trabalhar.
Eu falei, cara, mas não pode ser. E aí é aquela coisa, eu comecei a ver, e aquilo começou a me chocar. Aí eu falei, não dá para ser assim. Então vamos trabalhar aos pouquinhos. E aí algumas dessas perguntas eu consigo responder hoje de forma diferente. Não que é verdade absoluta, porque elas vão mudando em todo esse processo de autoconhecimento, né? E pegando um gancho, conectando saúde mental e trabalho, hoje a gente ouve de muita coisa. E, inclusive, você trabalha com isso também, quando você vai lá dar consultoria para as empresas, para fazer lá o diagnóstico tal, dos desafios e tudo mais, de que, a saúde mental é um baita desafio para o trabalho, para as empresas, para os negócios e tudo mais. Mas eu tenho um ponto de vista, uma perspectiva, que eu sempre tento olhar também qual é a importância do trabalho para a saúde mental. E aí eu queria ouvir a tua opinião. Como que você enxerga o trabalho, essa importância dele para a pessoa estar bem ali com saúde mental? E no final eu te conto por quê. Primeiro que vamos usar a gente, né, como exemplo. Boa. Primeiro que cada um tem uma relação com isso que a gente chama de trabalho. Para alguns é obrigação, para outros é prazer, para outros é realização. Para nós, eu vou te colocar na conta, porque você deu esse depoimento aqui, Bora. então me sinto à vontade para. O que manda aqui? Para nós, gostar do trabalho que se faz e extrapolar é uma linha tênue. Então, está um pouco além da realização, porque se não tiver coisas em volta, o trabalho começa a ocupar um espaço muito grande. Eu vou tirar você, mas vou me colocar. É quase identitário, é quase identidade. E aí, quando o trabalho ocupa um espaço tão grande, quando falta o trabalho, cadê a identidade? Então, eu tenho casos clínicos que sim, a pessoa tinha já uma identidade mais fragilizada, comportamentos que não davam vazão para esses afetos, que eram repressores, ou condutas que não permitiam para que essa pessoa olhasse para aquilo que doía, aquilo que causava sofrimento, reprimiu, aposentou, adoeceu. Então, para aquela pessoa e para as pessoas, principalmente, que enxergam ou que têm o trabalho como algo muito importante a ponto de ser identidade, quando este trabalho falta, cai o mundo. Porque vamos pensar que a cerveja de 10 anos atrás, para mim, era um tamponamento. Beleza. Saiu, eu coloquei uma outra coisa no lugar. Hoje é a corrida. Eu consegui fazer essa troca. Ela é simbólica, não é concreta. Quando você tem dificuldade com esse simbólico de existir, quando um sai, você não consegue colocar nada, porque lhe falta recursos psíquicos para pensar no, putz, eu vou me aposentar, o que eu vou fazer com aquele meu tempo? O que eu vou fazer com a minha existência, apesar da aposentadoria? Para quem que eu vou ser útil agora, né? Porque tem uma questão de, acredito eu, de pertencimento muito foda também. A gente recebeu aqui um querido também, que foi o Zanella. E em algum momento na fala dele, ele falou, cara, hoje eu estou num momento de descoberta quem é o Zanella, além do crachá da Siemens, da Iron Mountain, da empresa X. Exatamente. E tal. Ele falou, cara, hoje eu estou olhando, eu estou num momento de vida já mais próximo ali do que a gente está falando, que eu tenho que me descobrir além do crachá. Eu falei, cara, e é muito louco que eu lembro, agora me veio na memória, de uma experiência que eu tive há uns anos atrás, que eu visitei a casa de um chefe meu, né? De um diretor meu.
E, cara, eu tomei um choque quando eu cheguei, que era uma casa que eu idealizava, assim, e tal, pô, legal, banheiro, não sei o quê e tudo mais. E quando eu cheguei ali, o choque que eu levei, eu falei, meu, é isso? Quando a gente chega lá no tal sucesso, a visão que eu tinha de sucesso muito atrelada ao trabalho naquela época, eu fui na sacada e falei, é isso aqui? Eu vou viver do jeito que eu estou vivendo mais, sei lá, 20 anos e é aqui que eu vou chegar? Falei, não. Deve ter outra coisa, né? Deve ter. Porque ali o choque foi muito mais relacionado à questão. O material me trouxe esse choque do tipo, cara, não pode ser só o material. Não dá para eu investir a minha existência dos próximos 20 anos para chegar até aqui. Eu tenho que fazer algo diferente. E para mim e por mim, primeiramente, para depois refletir nos meus, né? E eu lembro que isso me deu um choque absurdo. E por que eu estou te trazendo e te perguntando essa questão do trabalho, a importância na saúde mental e não indo pro que a gente mais escuta de, pô, a saúde mental é super importante para o trabalho. Porque eu lembro, minha mãe já faleceu, e ela sofreu muito de depressão, né? Ela morreu aos 43 anos e tal. E eu lembro que ela afastou na Caixa Econômica e tal, no INSS e tudo mais, por 2 vezes nesse período. Ela teve síndrome do pânico, depressão, e às vezes que ela afastava do trabalho e ficava em casa reclusa para se recuperar, a minha análise de padrão sobre o que estava acontecendo, sobre a saúde dela, sobre ela, é que ela acabava piorando mais. E eu não conseguia entender, e eu entrava num conflito interno, que era o seguinte, eu falei, cara, eu estou achando que ela ser afastada do trabalho está piorando, mas ao mesmo tempo ela trabalhar também 100% não rola. Então eu entrava num conflito, nunca falei isso com ela ou com nenhum profissional e tal na época, eu tinha ali meus 17 para 18 anos, então a minha noção de mundo também era diferente. Mas até hoje eu carrego essa visão, eu lembro exatamente, eu tenho a memória de um dia, ela deitada assim, depois de ter sido afastada pela segunda vez, e como a saúde dela, assim, o mental ia para o extremo, assim, sabe? Se isso tinha alguma conexão, honestamente, de novo, não sei, nem tinha condição e acho que nem tenho conhecimento hoje para julgar nessa. Mas qual que é A tua grosso opinião? modo, vou te dar 2 alternativas. Uhum. Claro que a gente precisava ouvir a história completa e Claro, claro. isso a gente só vai fazer se a gente receber uma carta psicografada, né? Mas Eu já tenho, mas eu não entrei nesse assunto porque eu tinha outras prioridades. Na verdade, não ela, né? Ela tinha outras prioridades, tá? Mas Comigo. assim, 2 hipóteses reais, né? Técnicas. Uhum. Trabalho é laço social. Boa. Então, é sair do interno, do introspectivo, que a depressão muitas vezes deixa enquanto sintoma, para eu me conectar com o outro. Para eu minimamente fazer boas trocas, combinados, acordos, relação. Então, o trabalho também é essa porta de entrada do eu com o outro. Sim. Total. Então, para algumas pessoas, tá aí também o grande desafio. Porque a gente vive um tempo social e, obviamente, que isso nos interfere diretamente e que o outro também me causa muita ameaça. Então, essa interlocução do eu com o outro está cada vez mais fragilizada. Mas é no trabalho que, minimamente, a gente faz a nossa prova de fogo. Então, aquilo que a gente aprende enquanto na infância, na escola, é no trabalho que a gente vai mais usar nossas habilidades sociais. Isso tira ou convoca essa pessoa que está adoentada ou que sofre algum tipo de... que é afetada por afetos, né? Ela tem que minimamente trocar. Então, isso é importante também
se a gente está pensando nesse trabalho enquanto lugar de identidade? Primeira hipótese. A segunda é que o trabalho tem um elemento concreto de ordenação. A gente nunca pensa nisso, né? Porque a gente pensa na coisa, o trabalho como sacrifício. Ai, que saco, eu poderia estar fazendo qualquer coisa, mas não queria estar trabalhando. A gente não pensa no benefício ordenador de algo que nos dá rotina. Eu acordo às 7 horas, ao meio-dia eu vou almoçar, às 5 da tarde eu saio, vou fazer outras coisas. Isso é ordenador. Excelente ponto. Só que quando a gente está trabalhando, é por obrigação, né? Então, é um outro colocando este peso que vai dirigir o meu dia. Quando isso sai... Será que eu consigo me ordenar sozinha? Às vezes, não. Total. E aí isso desintegra muitas vezes. Muito. Muito bom, muito bom. E pensando na audiência que talvez conheça ou possa até estar passando por um momento desse, assim, qual que é... Eu diria, vamos arriscar um conselho que você daria para quem fala, cara, eu estou começando a pensar nessa questão de transição de carreira, ou eu estou mais próximo do fim da minha carreira corporativa do que o começo. O que elas poderiam começar a fazer agora? Porque tem uma frase que eu gosto muito também, que é esteja preparado. Então, muitas vezes a gente quer estar preparado, mas a gente não sabe por onde começar. Então, aonde essa pessoa que começou a ver que, opa, pode ser que eu não fique nesse mundo corporativo por muito tempo, pode ser que essa rotina mude drasticamente. Por onde que essa pessoa pode começar para minimizar esses impactos? E abre vários, assim... Que bom. Minha que bom. Então a pergunta foi boa. Minha cabeça faz vários bullet points, assim, sabe aquela coisa? Se o teu direcionamento é esse de esteja preparado, primeiro ponto é qualquer processo terapêutico que não te convoque a perguntas não é processo terapêutico, é condicionamento. E condicionamento a gente faz com animal. É cachorro que é condicionado. Então, se você vai para um processo terapêutico em que você não volte com mais incertezas do que certezas, não é processo terapêutico. Pega essa dica, hein, pessoal. A gente já tem, sei lá, esse deve ser o corte 49 já aqui. Vamos pensar no radical das palavras. Condicionamento físico não é repetição? Sim. Se eu estou repetindo, eu não estou necessariamente transformando. Sim. Porque a gente vai para um processo terapêutico cheio de dogmas. Das coisas dos cacarecos que eu carrego desde a minha avó, do meu pai, da minha mãe, de umas certezas muito enraizadas. Então, primeiro ponto, se é planejamento, procure um bom processo terapêutico em que te faça, inclusive, questionar que tipo de trabalho é esse que você quer para transicionar-se. Boa. Segundo ponto, a gente vive também num social, num discurso social muito fragilizado e superficial, que diz que todo mundo pode ser empreendedor. Exatamente. Truco! Para algumas pessoas, a ordenação de alguém dizendo o que ela tem que fazer é importante. Então, empreender não é para todo mundo. Concordo, 200%. Empreender, quem consegue simbolicamente lidar com os percalços do linear, que não é contínuo. Sim. Então, é também criar uma casca de persistência, porque na primeira vez que você espera um faturamento X e vier Y, você não pode desistir.
Então, o segundo ponto é este. Algumas pessoas vão ficar no CLT e vão ficar no CLT muito felizes. Que bom que elas estão lá, né? Isso! Exatamente. Então, vamos parar com essa palhaçada, que esses dias apareceu um meme de uma criança xingando a outra, falando assim, vai virar CLT! Puxa. Como se isso fosse um xingamento. Sim. Não, vamos parar com essa palhaçada de ficar falando e repetindo esse discurso social empobrecido, que todo mundo tem que fazer a mesma coisa. Total. E é muito louco porque eu tenho 2, você conhece, o Joca e o Samuca de 8, e eles têm personalidade totalmente diferente, né? E claro que eu não trago isso para eles, porque isso não deixa de ser um pré-julgamento através do meu olhar, os meus vieses e tudo mais, mas eu vejo claramente 2 caminhos ali, sabe? Tipo, ali, aquela coisa que você estava falando, um tá mais pro CLT, o outro tá mais pro empreendedor, claramente, assim. E claro que isso pode mudar, e de novo, não comento para não influenciar e tudo mais, mas é isso que está muito atrelado à personalidade, aos estímulos que essas, vamos agora já vindo, né, mais para essa linha da infância, das crianças, que também é um foco do teu trabalho ali e tal. E entrando nesse ponto, essa é uma pergunta, inclusive, direcionada absurdamente para mim e todos os meus queridos que estão lá comigo na comunidade Paternidade e Negócios, prestem atenção que essa é na lata, essa eu vou fazer pra gente, hein? Eita. Fernandão, você que tem também. Eita. Qual que é a tua opinião sobre o foco que nós pais devemos ter agora, no momento atual, em relação aos nossos filhos? E aí eu vou usar o meu exemplo, os meus estão ali na faixa dos 8 para 9, então vamos arredondar ali os 10 anos de idade. Qual que é o foco que eu, como pai, tenho que ter relacionado à saúde mental dos meus filhos, sem ser clichê não, sem ser do que é BAU, que está na cara de todo mundo, que é acesso à rede social, tela e tudo mais. O que eu provavelmente não estou enxergando e prestando atenção que eu precisaria prestar atenção? Primeiro, vamos fugir dos estereótipos, porque acho que a gente pode aprofundar um pouco mais essa conversa e não estamos aqui para isso, né? Mas, assim, o grande desafio para os pais, acho que independente da idade, Boa. Mas 10 anos está ali na pré-adolescência, né? Então, vamos dizer que ainda não são crianças, apesar de... Né, a gente sabe que as crianças de hoje não são as mesmas da minha geração, eles têm mais personalidade, mais pulso, mais identidade, inclusive, cada vez mais cedo. Mas criança, de um modo geral, é um sujeito que ainda é muito subserviente aos cuidadores. Tá. Então, pouco deseja, ele ainda é muito... E muito repete? Boa. Então, ele é muito condicionado e influenciado pela dinâmica familiar em qual está inserido. Tá, o ambiente. Boa. É uma esponjinha. Tá. Então, se a gente for pensar no desenvolvimento infantil, a criança está muito colada a esse espelho. Quando ela vai se tornar adolescente, ela tem, se tudo der certo, o caminho natural é ir se distanciando disso para criar seus próprios desejos. Então, o desafio nessa fase é estimular a autonomia ao mesmo tempo em que dá limite. Me fala mais desse negócio de limite. Me dá um exemplo assim, prático. Vamos enganchar com o trabalho como ordenação de rotina. Boa. Limite é constituinte, está na nossa formação. Tá. Então, na infância, mais do que nunca, é o que dá borda. Então, é como se fosse uma barreira. Porque, vou falar um pouco do psicanalise aqui, mas vocês vão entender. A pulsão, essa... pura e livremente, ela quer só o prazer. Por exemplo, ficar até tarde assistindo algum programa de TV. Aí entra o limite da rotina. O celular assim, ó. Tá. Porque tem uma endorfina ali e tudo
mais, serotonina. A pulsão sem limite, sem uma válvula contensora, muro de arrimo, ela só quer gozar. E gozar sem limite é prejudicial pra caramba. Então, a criança que não encontra esse muro vai sofrer lá na frente. Então, aqueles pais que falam assim, putz, eu trabalhei o dia inteiro, eu vou ter que ainda educar? Vai! Porque é constituinte. Ou eu estou pagando a escola e eles estão vindo tão mal educados, né? Como se fosse responsabilidade da escola educar os nossos filhos. Pelo contrário, né? Não, eles vão replicar lá o que eles estão aprendendo em casa. Então, assim, quando eu escuto isso na clínica mesmo, dos pais, putz, tenho muita dificuldade porque trabalho muito. Então, para compensar, como se isso fosse possível, né? Para compensar, eu vou abrindo mão deste muro. Isso é um problema grande. Isso é um desafio ainda mais para a nossa geração, que está sendo pai agora. Porque nós somos uma geração que foi reprimido lá atrás. Sim. Então, a gente quer dar também aquilo que não supostamente teve. Só que isso vai ter uma conta, vai trazer nada em vão, né? Então, na hora de pensar nesse limite, pense como uma coisa boa, que é constituinte para esse sujeito, inclusive para ele conseguir perceber o que é dele e o que é do outro. Então, é uma barreira subjetiva mesmo. E isso vai, inclusive, ajudá-lo no desenrolar do seu desenvolvimento, principalmente com sua relação com o trabalho. Que o trabalho é o parquinho de diversões das crianças, né? Do adulto, né? Sem dúvida, sem dúvida. E quantas vezes a nossa criança interna não volta, né? Tem semanas que ela tá mais aí do que o próprio adulto, né? Nossa, eu vi umas reuniões de diretoria, tinha o diretor ali na ponta da mesa, e, tipo, 10 gerentes em volta. Eu olhava aquilo, porque eu já estava pensando muito nessas relações inconscientes, e falava, gente, é a mesa com pai e um bando de filho. Tudo irmão. Pode crer. Rivalizando pela atenção daquele pai. E é muito louco isso que você trouxe agora, porque uma experiência muito dos meus bastidores, até um pouco antes ou ali mais naquela loucura do divórcio e tal, várias vezes eu me peguei competindo com os meus filhos, eu na minha criança interna, pela atenção da mãe. Cara, absurdamente. E eu estou falando isso abertamente aqui porque está no livro, inclusive, e isso faz com que hoje eu seja um pai melhor ou, no mínimo, menos pior do que eu era lá. Mas era algo inconsciente. Sim. Enquanto eu não trabalhasse isso e eu competia pela atenção, assim, era pau a pau. Cara, mas né, eu tinha no mínimo 30 a mais, mas isso não quer dizer nada quando a gente está nesse estado. Inconsciente Entende? atemporal. Nossa, mas... Se a gente não trazer isso para... Se a gente não trazer aquilo que nos afeta para a consciência, a gente vai repetindo o mesmo roteiro, só que com personagens diferentes. Sim. E isso em várias relações ao longo da vida. Então, a grande dificuldade é que enquanto a gente não aceita a nossa ferida, a gente vai sangrando em outras pessoas, e principalmente nessas, né? Que estão mais Nossa, próximas. Muito. Sem dúvida. E talvez isso seja a pauta da terapia deles um dia, talvez não, né? Mas aí, de novo, isso compete muito mais a eles e eu continuar fazendo o meu trabalho aqui, como todos nós, de buscar evoluir sempre, né? As primeiras relações a gente não vai passar ileso. Sem dúvida. Então, de alguma forma, a gente sempre vai ter assunto para falar dos nossos pais e dessas relações primeiras. Tem uma pergunta que eu costumo sempre fazer aqui, que super conecta também com o meu momento de vida, que é o lançamento do livro do Tarja Preta São Silvestre, o título do podcast, que é o mesmo do livro. Tem algum livro que mudou tua vida? Mudou a minha vida recentemente, por assim dizer. Caçador de Pipas. Boa.
mostra muito dessa complexidade humana e das relações. Não li ainda. Já virou filme, mas eu indico, primeiramente, para quem não leu ainda, leia, é forte, é complexo e... porque eu não gosto de coisas palatáveis, assim, por assim dizer, mas é muito potente. Boa, boa. E tem um livro que, na tua opinião, todo mundo deveria ler e lendo esse livro o mundo seria um mundo melhor? A morte é um dia que vale a pena viver. Pô, isso é foda, mano. Isso eu não vou anotar porque conecta muito com a nossa finitude. Se nós tivéssemos uma condição de olhar para aquilo que nos torna finito, a gente não postergaria tanto viver. Porque o problema não é morrer, o problema é morrer sem ter vivido. A gente já podia encerrar aqui, né? Com essa... Eu acho que... Agora a gente já podia... Entendeu? E agora, o que eu aqui no papel de perguntador faço depois da... Pô, essa você tinha que ter guardado pro final. Agora, ó o Fernando ali tomando nota ali, ó. Ó o pessoal, ó a produção tomando nota. Já levantou a plaquinha do tipo, corta, é agora, acaba agora. Tal. Daria um bom corte. Não, bom corte, não, Fernando. corte não daria um bom... Pelo amor de Deus, né? Agora eu já até perdi o rumo agora. É uma recorrente da clínica. É a única certeza que a gente tem e também é a mais difícil de engolir. Concordo absolutamente. E pensando nisso, e quando a gente olha para uma pessoa que está nesse momento tarja preta, que está ali naquele fundo do poço e tal, e eu posso falar por experiência própria, quando vem, inclusive, pensamentos de deixar tudo aqui, de acelerar esse processo natural da vida, que é ir embora daqui, né? Seja lá para onde, seja lá qual for a nossa crença. Que mensagem que você poderia deixar final, e agora você vai caprichar como você caprichou nessa, para essa galera que está agora nesse momento de tarja preta, momento tarja preta, e não quer dizer que está ali com remédio, tá? Nesse momento fundo do poço, e muitas vezes ali a gente não tem energia para fazer algo tal. O que você diria para essas pessoas? Já que eu citei o livro da doutora Ana Arantes, para quem não conhece, depois vocês vão pesquisar o livro. Vamos pôr aqui na descrição. Ela é uma médica de cuidados paliativos, então ela olha constantemente para pessoas que estão olhando para este derradeiro fim. E aí, uma vez eu assisti uma palestra dela, que depois eu até posso colocar para vocês. A gente coloca aqui na descrição. E ela diz, então eu vou parafraseá-la, que ela aprendeu uma vez com um paciente dela 2 coisas. Era um jovem de 43 anos que entrou num hospice. Hospice é para cuidados paliativos. E ele tinha uma esperança e uma fé tão grande que aquilo prolongou o tempo que ele tinha de vida. Então, ele entrou com uma expectativa e um prognóstico de algumas semanas e ele foi ficando, apesar das condições físicas que mostravam o contrário. E era uma pessoa serena. E aí ela perguntou para ele, me ensina a ter essa serenidade neste momento de vida. E aí ele vira para ela e fala assim, olha, doutora Ana, eu já contei essa história acho que umas 4 vezes. Eu conto isso para ver se um dia ela me nota. Aí... Doutora Ana, aí agora, chegou a hora, hein? Chegou o momento São Silvestre da Denise agora, a senhora vai notar. Fernandão, vamos achar a doutora aí, vamos mandar... É porque agora eu trabalho não só por obrigação, mas eu quero trabalhar com pessoas que eu admiro, né? Então, estou falando isso para ver se ela me nota. Ela perguntou, né? Mas me fala. E aí ela recebe como devolutiva a seguinte mensagem. Olha, doutora Ana, o que eu aprendi através da minha fé e da minha religião, foi que o livro da vida tem 2 páginas. Na primeira
página deste livro, você lê quando tudo está dando certo. Então, você está sendo promovido, você está casando com o amor da sua vida, você tem filhos, e está tudo indo bem. Quando este momento acontecer, você abre este livro e está a mensagem. Isso vai passar. Aí, a segunda página, ou o segundo capítulo deste livro, você lê quando tudo está uma merda. Você chega para gravar um podcast, batem no seu carro. Sei bem. Você está tomando tarja preta, você não consegue levantar porque você não tem ânimo, porque Tá está se deprimido, porque está longe dos filhos. Isso. Quando esse momento merda acontecer, e não é quando, não é se, é quando, porque todo mundo tem algum tipo de momento merda na vida, porque isso é inerente, inclusive, do estágio da vida de viver. Então, quando este momento aparecer, você abre este livro, isso também vai passar. Então, eu digo para essas pessoas, inclusive as que eu atendo clinicamente no consultório, vai passar. E como você quer passar por este percurso dirá sobre você. Eu sou o copiloto. Então, cada um vai encontrar dentro de si qual é o melhor tamponamento para esses momentos difíceis. Tivemos o primeiro episódio aqui, que a gente vai ter 2 encerramentos. Aquele e esse. Como o Fernando e o Fabrício vão fazer isso, eu não sei, mas esse não é o meu escopo. Então, que isso. Galera, eu falei que ia ser um baita aprendizado. Eu falei que ia ser, muito provavelmente, uma sessão de terapia na raça. Eu não tenho dúvida aqui, porque para mim aqui foi até muito mais do que isso. Vi a galera anotando aqui também. Dê, obrigado. Obrigado por você estar aqui. Foi uma conversa foda mesmo. Eu estou falando isso para ti, estou arrepiado. E obrigado por se abrir também. E esse é o objetivo do trabalho que a gente tem aqui no podcast também, que conecta com o livro. É como que, através das nossas histórias, a gente pode gerar um conteúdo que transforme. E eu acho que hoje foi uma aula disso aqui. Então, realmente, obrigado. Foi uma honra te ter aqui. E como que a galera te encontra aí, rede social, e-mail, como que eles podem te encontrar para conhecer mais do teu trabalho? Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. É sempre bom falar não só sobre saúde mental, mas sobre vida e sobre troca e sobre esse laço social que não tenho dúvidas de que é isso que eu vim fazer nessa terra. Então, obrigada por mais uma vez eu ter a oportunidade de ser esse ser meio autêntico, mas que é gregário. Boa. Então, vamos pôr a tradução, o que significa gregário, vai na descrição também. E só um detalhe lembrando aqui, todo mundo que assistir esse episódio, vamos marcar a doutora Ana Arantes, certo? Isso. No livro, falar, vamos aí. olha a Denise, olha para Denise e tal. Isso, doutora, boa. Por favor, me nota aí. Manda uma mensagenzinha lá marcando a doutora, porque vai valer a pena. E para as minhas redes Denise dos Santos, psicanalista. Legal. E eu tenho um compromisso de trazer para o leigo saúde mental, sem estereótipos, de um jeito simples, fácil, engraçado, divertido. Não necessariamente entretenimento, mas que seja palatável, porque eu acho que é isso que a gente precisa. Sem dúvida, sem dúvida. Esse é o nosso objetivo aqui e te receber de novo. Foi uma aula hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos aproveitar esse momento para curtir esse episódio, seguir o podcast e mandar. Esse merece, galera, ir lá pro grupo da família, hein? Dos amigos. E do trabalho você dá uma pensada, mas acho que vale a pena também. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.